Eu quero começar esse vídeo te dizendo que a pessoa sobre quem falaremos hoje é um autor da linguística muito conhecido, pesquisador, e num dos livros dele tem uma recomendação do George Soros para a leitura daquele livro. E eu sei que essa informação pode deixar muita gente intrigada, já criando algumas teorias da conspiração, conspiracy theories. Mas você não precisa ser essa pessoa. Calma, tá tudo bem. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, eu sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindas, vindos e vindes. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal e inclusive participar do clube de membros aqui no YouTube mesmo, se você quiser. E pode, como sempre, claro, compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Este é mais um vídeo da série Linguistas do Mundo, uma série que muito me agrada e muito me interessa. Ela faz parte dessa espécie de mini curso de linguística que eu ofereço aqui no YouTube gratuitamente para vocês. Junto com a série Linguistas do Mundo tem a série O Que É. Então, a cada vídeo em que eu apresento uma área da linguística, eu trago um vídeo em que eu falo sobre um linguista ou uma linguista importante da área. É claro que eu não preciso nem dizer, mas já digo, que é sempre uma referência, mas há inúmeras outras. E no final deste vídeo você vai ter acesso a outros nomes de figuras que são importantes para a área do Brasil e fora do Brasil. Então não precisa se aborrecer se você acha que George Lakoff, a figura que eu escolhi para a gente falar sobre semântica hoje aqui no canal, a figura que eu decidi apresentar para vocês, se você achar que essa não é a única ou a primeira que deveria ser apresentada aqui, fique em paz. Outras tantas pessoas são importantes para a área. Por exemplo, Frege, que é uma figura fundamental para se pensar a própria semântica formal. Essa área que eu mencionei também brevemente no vídeo O Que É, que você pode ver nos cards que circulam na tela. Pois muito que bem. E quem é George Lakoff? Além de amigo íntimo do George Soros. Mentira, gente, não é amigo íntimo. Eu não sei essa informação. Ele só fez lá uma recomendação do livro do George Lakoff, tá? O George Lakoff, ele nasceu nos Estados Unidos em maio de 1941. Por aí você já observa, é um cara que tem hoje 80 anos, uma figura que atravessou diferentes momentos da linguística e por isso eu o trouxe aqui, porque eu acho que a trajetória dele é muito interessante, inclusive pelas tretas. Então a gente tá hoje aqui quase fofocalizando da linguística, porque se tem uma coisa que o George Lakoff já fez foi tretar por aí com diferentes linguistas sobre questões, claro, teóricas, acadêmicas, o escopo do trabalho e os seus interesses. É interessante a gente pensar que a carreira do George Lakoff começa, então, lá na década de 60. E isso é importante para a gente entender, porque se começa na década de 60, um momento que Chomsky estava bombando na sua teoria, e ele também estava nos Estados Unidos, e sendo uma figura importante, é provável que eles tenham trabalhado juntos, não é? E sim, trabalharam juntos. E se você não conhece Chomsky, eu deixo um videozinho aqui para você conhecer a importância do seu trabalho dentro e fora da linguística. E no caso, Chomsky e Lakoff trabalharam juntos. No começo da carreira do Lakoff, ele inclusive trabalhava com o Noam Chomsky para o desenvolvimento das teorias do Chomsky. Um ponto importante aqui da gente destacar é que nas teorias de Chomsky, o foco central estava onde? Na sintaxe, né? Quando você tem uma teoria focando na sintaxe, e aqui eu estou falando de semântica, como é que essas coisas se conversam? Então, o objetivo era tentar entender qual era a relação lá entre sintaxe e semântica e qual o papel de cada uma delas para a gente pensar língua. E é claro que se a gente está falando de Chomsky, está se falando sobre esse olhar mais, eu não sei se a palavra certa é essa, mas mentalista, no sentido de que está se pensando sobre o papel da língua no cérebro, como é que ela se organiza no cérebro, e aí o papel da sintaxe dentro disso, num resumo bem simplificado. O que acontece é que no começo da carreira do Lakoff, ele vai trabalhar justamente para dentro da gramática transformacional de Chomsky, na relação disso com a lógica. Lembra que eu falei um pouco sobre lógica e o papel dela na semântica formal?
no vídeo sobre semântica? Então, é isso. O Lakoff estava fazendo isso em meados da década de 60 e 70. O que aconteceu no meio do caminho é que ele acabou por desenvolver uma outra teoria, que era chamada de semântica gerativa, em que ele vai propor a importância da semântica para além da importância da sintaxe. E, de novo, eu estou aqui trocando em miúdos. Quando ele faz isso, ele acaba por entender que, bom, a conversa dele com Chomsky não é exatamente como deveria ser. Em que sentido que eu estou dizendo isso? Em que as teorias deles não se conversariam tanto assim. E aí, o que acontece é que há uma ruptura entre o pensamento de Lakoff e o pensamento de Chomsky. E essa ruptura, gente, foi uma ruptura muito importante, porque dela, o que aconteceu? O Lakoff, ele começa a observar exemplos em que ele entende em que o corpo tem um papel muito importante para a maneira como a gente processa e entende o mundo e como é que, portanto, a gente usa a língua. Quando ele passa a desenvolver esse raciocínio, o pensamento chomskiano, digamos assim, não mais dá conta daquilo que ele pensa, daquilo que ele quer desenvolver. Isso gera algo que vai se chamar em inglês de linguistic wars. Sim, guerras linguísticas. Inclusive, há um livro que eu deixo como referência aqui embaixo, de Harris, em que ele vai retratar a trajetória dessa guerra linguística do pensamento de Lakoff e do pensamento de Chomsky. E é interessante que no livro ele vai inclusive dizer, bom, veja, nem Chomsky nem Lakoff ficaram satisfeitos com o meu livro, porque um diz que eu, na verdade, estou dando mais atenção à ideia do outro, e ele vai dizer que, bom, se os dois estão insatisfeitos, talvez eu tenha feito um bom percurso. Eu não saberia avaliar se o percurso foi bom, mas é interessante pensar que ele produz um livro justamente para avaliar esse pensamento divergente, digamos assim, entre esses dois autores que são muito importantes dentro da linguística. Essa é a única treta do Lakoff? Não é, mas a gente vai chegar nisso em breve. E aí o que acontece é que o Lakoff, ele vai passar a fazer parte dessa linguística que é chamada de linguística cognitiva. E para o Lakoff, para o entendimento de mundo, para a maneira como se relaciona língua e mundo, um elemento é fundamental para ele, passa a ser muito importante, que é a questão das metáforas. Processos metafóricos são muito importantes para a conceitualização do mundo, digamos assim, em linhas gerais. Não só os processos metafóricos, ele também vai falar de processos metonímicos, ele vai falar de esquemas imagéticos. Em um dos seus livros ele vai trazer a importância da questão das categorias. Mas é importante destacar que dentro desse pensamento todo, a questão da importância do corpo, de uma linguagem corporificada, digamos assim, é muito importante para o desenvolvimento do raciocínio do George Lakoff ao longo da sua trajetória de desenvolvimento do seu pensamento linguístico, digamos assim. E é por isso, então, que os seus livros têm tudo a ver com metáfora. O seu primeiro livro, que é um livro... um dos seus livros mais conhecidos, por exemplo, é o Metaphors We Live By, que é Metáforas do Cotidiano, se não me falha a memória, a maneira como ele foi traduzido, deixa eu só confirmar aqui para vocês. Metáforas da Vida Cotidiana. Esse livro foi publicado em 1980, isso não significa que antes disso ele não tem uma produção, é claro que ele tem uma produção, a gente não pode esquecer justamente que ele vinha trabalhando com Chomsky, inclusive, durante um bom tempo. Ele se torna professor da Universidade de Berkeley em 1972, lá mesmo se aposenta em 2016. E durante esse período ele publica muitos livros, eu estou citando esse de 1980 porque marca justamente a importância que ele dá para a metáfora na maneira como a gente experimenta o mundo no nosso cotidiano e o olhar que ele direciona para isso. Em 1987, ele publica um outro livro que também é muito famoso, que em inglês se chama Woman, Fire and Other Dangerous Things, que é Mulher, Fogo e Outras Coisas Perigosas. E esse livro tem esse título provocativo, porque vai falar sobre justamente categorias, e ele vai trazer inclusive ideias de outras várias pessoas. Uma delas é Eleanor Roche, uma pesquisadora da psicologia que vai falar sobre protótipo e categorização no mundo, que é muito importante para as ideias que ele vai desenvolver ali. Ele a cita com certa frequência. Então, esse livro,
E esse título provocativo marca justamente as reflexões em torno da questão da categorização nas línguas e a questão do significado e da categorização e o quanto isso é importante para a gente conceitualizar e pensar o mundo. Aí aqui tem um elemento que eu acho importante, né? Quando você olha para Chomsky, e eu falei disso lá no meu vídeo, ele é uma figura muito importante para a linguística, mas ele também é importante fora da linguística, porque ele é alguém que vai discutir questões políticas de maneira muito sólida. E o Lakoff é a mesma coisa. Em 1996, por exemplo, ele lança um livro que fica bem conhecido, que se chama Moral Politics, How Liberals and Conservatives Think, ou seja, política moral, como conservadores e liberais pensam. Esse livro é uma aplicação dessa ciência cognitiva com a qual ele trabalha para a questão da política. E é aqui que a gente começa a olhar para o quanto, então, as questões de linguagem para esse autor estão entrelaçadas e podem ser aplicadas para pensar questões políticas. Ele, de novo, vai dar destaque para o elemento da metáfora, porque ele realmente entende que a metáfora tem um papel fundamental para a maneira como é que a gente pensa o mundo, e é claro que isso atrelado a essa mente corporificada, digamos assim, o impacto de como a gente vê e experimenta o mundo, na maneira como a gente vai conceitualizá-lo, né? E como isso, então, ele vai trazer para as questões políticas. Em 99, ele publica um livro que se chama Philosophy in the Flesh, ele não está sozinho nisso, nessa reflexão, assim como no Metaphors We Live By, ele publica esse livro junto com o Johnson, é um pesquisador com quem ele trabalha há bastante tempo, e eles estão juntos nessa empreitada de novo, e nesse livro ele procura cada vez mais fundamentar justamente e consolidar as reflexões que ele vinha fazendo sobre a metáfora e um contraponto entre os elementos de lógica que participaram durante muito tempo das reflexões sobre linguagem e sobre a maneira de se pensar questões de linguagem e do mundo a partir de elementos lógicos. Vai trazer uma série de contrapontos e reflexões dessa visão de mundo a partir das descobertas que ele foi fazendo a partir da sua trajetória de estudos em torno dessa mente corporificada e da importância, então, da metáfora e dos processos metafóricos e metonímicos nisso tudo. Ele vai publicar um livro no ano 2000 que é para falar sobre matemática e o quanto a matemática não estaria em si no mundo, mas e quanto ela tem a ver, de novo, com esse elemento, digamos assim, corporificado, a maneira como a gente apreende o mundo. E isso, claro, traz uma série reverbera muito, as pessoas vão criticá-lo e ponderar sobre justamente o que são as observações que ele vai fazer ali. E eu tô fazendo esse passo a passo aqui dos livros dele, porque na verdade eu quero chegar em um livro, que é um livro de 2006, que é um livro voltado para questões de política, de novo, e não mais, entre aspas, só para linguística, para justamente buscar entender essa questão do sentido e como é que a gente percebe o mundo, né? E dá sentido para as coisas. Esse livro de 2006 chama Whose Freedom? The Battle Over America's Most Important Idea. Então, liberdade de quem? A batalha sobre a ideia mais importante da América, né, dos Estados Unidos. E o que acontece então é que o Lakoff, ele é uma figura que transita no universo da linguística, mas também fora dele, foi uma figura importante num dado período das eleições dos Estados Unidos, num determinado momento político dos Estados Unidos. Ele é alguém que tem suas ideias discutidas entre os democratas, é uma figura que parece ter um papel importante numa parte da jornada do Obama, na maneira como o Obama diria as coisas. Ele discute muito como o Obama está apresentando as suas ideias. Eu vou deixar até um artigo dele em que ele fala sobre isso no blog dele. Então, ele é uma figura que tem relevância no debate político dos Estados Unidos. Ele tem, então, esses livros que são espécies... Já o Moral Politics era um pouco isso, de como se pensar, como é que se fala sobre política nos Estados Unidos e como é que esses opostos, digamos assim, falam sobre política, e os livros dele, nesse sentido, circulam muito. Ele tem outros vários, eu vou deixar as referências aqui embaixo para vocês, dentro do campo da linguística também e da política, em que ele vai abordar a maneira como se deveria falar sobre política ou abordar questões políticas, como os candidatos democratas deveriam fazer isso. Ele vai usar, inclusive,
conceitos, por exemplo, de Goffman sobre frames, né, enquadramento, para embasar e desenvolver a sua discussão. E dentro da política, então, ele também vai ter uma treta, digamos assim, que parece que tem uma figura que se torna importante dentro do governo do Obama e que afastaria, entre aspas, é o que dizem as fofocas, que essa figura, que é o Rand Emanuel, afastaria, digamos assim, Lakoff desse universo. Ele criou uma espécie de think tank para progressistas, digamos assim, que funcionou durante alguns anos e agora não existe mais. É alguém que continua muito ativo, está aposentado da universidade, mas é diretor de um centro de estudos da mente, também em Berkeley. Então, eu escolhi trazê-lo, e é claro que eu nem de longe estou passando por tudo que ele discute e apresenta, mas justamente para mostrar o quanto as suas ideias estão passam por diferentes campos e conversam entre si, e ele então vai trazendo as ideias da linguística cognitiva para dentro do universo da política, e o quanto ele também transitou em diferentes áreas, porque estava lá trabalhando com Chomsky, não de repente, mas ao longo dos anos foi fazendo descobertas que o desafiliam desse entendimento teórico, e ele passa a pensar as coisas dentro do que ele vai chamar de acho que realismo corporificado é o nome que ele dá a esse conjunto de ideias. E eu vou finalizar as ideias dele a partir de uma fala dele que eu quero deixar aqui para vocês, que ele diz assim: We are neural beings. Nós somos seres neurais. E aí ele vai dizer: Our brains take their input from the rest of our bodies. Os nossos cérebros, eles pegam o input do resto dos nossos corpos. Isso é uma coisa bem importante. Tem um estudo em que ele discute, que é a questão da categorização das cores, do quanto isso tem a ver, não como as cores estão no mundo, mas a maneira como o nosso olho capta as nuances de cores. Ele também vai discutir questões culturais, enfim. Aí ele vai dizer assim: What our bodies are like and how they function in the world does structures the very concepts we can use to think. Então, o que os nossos corpos são e como eles funcionam no mundo estruturam os conceitos que nós usamos para pensar. We cannot think just anything, only what our embodied brains permit. Então, ele está dizendo aqui no final: nós não podemos pensar simplesmente qualquer coisa, apenas aquilo, né, o que as nossas mentes corporificadas permitem. Eu finalizo com essa fala mais geral para despertar a sua curiosidade para buscar mais informações sobre essa figura curiosa, controversa, importante da linguística. Eu até já falei talvez sobre ele em outros lugares, porque ele faz uma categorização dos tweets do Trump, que eu acho bem interessante. Então veja que ele também está olhando para a política e para a linguagem, tudo misturado. E eu gostaria de deixar aqui agora o nome de algumas referências nacionais e internacionais, caso você se interesse por olhar mais para a semântica e para as diferentes áreas da semântica, como eu falei antes. Volto a citar a Eleanor Rosch, que trabalhava com a questão dos protótipos, né, elementos prototípicos dentro de categorias e tal. Ela é uma figura bem importante dentro da psicologia para pensar essas questões. Eu vou agora citar uma série de figuras do Brasil que podem despertar o seu interesse para você olhar mais para a questão da semântica aqui dentro do nosso país. E elas são a professora Roberta Pires de Oliveira, o professor Renato Basso, o professor Rodolfo Hilari, o professor Eduardo Guimarães, inúmeras outras figuras que são importantes para discussões dentro da semântica. Se você conhece outros semanticistas e quer deixar os seus nomes aqui, contribua para esse vídeo e deixe o nome dessas pessoas aqui embaixo. A minha conversa com vocês hoje era isso. Era a retomada dos vídeos do Linguistas do Mundo. Conheça o restante da série. Seja bem-vinda, então, você aí do outro lado, a esse meu curso introdutório de linguística, apresentando figuras e sub-áreas do conhecimento da linguística. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau!